O Fernando Haddad foi até o parlamento para debater IOF, debater outros tributos e deu boas respostas a Nicolas Ferreira. Por quê? Porque, obviamente, os deputados de extrema-direita só queriam lacrar. Vamos ver o que o Nicolas falou e o que o Haddad respondeu agora no plantão do Meteoro. Haja paciência para os ministros do governo. Pedro Zambarda na tela, o arroba do Pedro ali, o arroba Drops de Jogos, para você seguir o Pedro, se inscrever no canal do Drops também, porque se atingir a meta, o Pedro vai vir aqui ao vivo, vestido de dinossauro, tá? É uma promessa. É uma promessa. E aqui o meu arroba se você quiser me seguir. Vamos lá, Pedro. Já foi a Marina, que precisou de muita paciência e foi atacar de todo quanto é jeito, e agora o Haddad de novo, né? Eu queria ressaltar uma coisa, assim, e principalmente porque a gente tem uma audiência bastante comuna e muito crítica no sentido correto ao ministro Haddad, porque é um problema que a gente tem no Ministério da Fazenda / Economia, né? Eles obedecem uma cartilha neoliberal. O Haddad foi muito bem nesse embate com o Nicolas e, cara, parecia quase um ministro da Economia marxista, assim. Ele falou, vocês venderam a Eletrobras! Sentou a ripa no Nicolas. Eu acho que o Haddad, quando convocado para o debate, e sendo o professor da USP que ele é preparado, ele senta a brasa, né? O Globo deu um resumo desse embate que a gente vai mostrar. E, gente, a baixaria foi gigantesca, tá? Foi um negócio assim que vai chegar um momento do vídeo que a gente vai mostrar para vocês que vai ficar complicado. Após bate-boca com o Nicolas na Câmara, Haddad diz que xingar e correr é coisa de moleque de rua. Eu acho que todo mundo tinha que parar de chamar o Nicolas de Nicolas e chamar ele de moleque. Moleque de rua. Corre. Aí essa foi uma das cenas na confusão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta que negocia com líderes do Congresso a tramitação da medida provisória para compensar o imposto sobre operações financeiras, mas que xingar e sair correndo é coisa de moleque de rua. A declaração que acontece após bate-boca entre ele e o deputado federal Nicolas Ferreira em sessão da Câmara nesta quarta. Eu estou sempre disposto ao debate. O que eu não gosto é pessoal que xinga e sai correndo. Aí não dá. O negócio é de xingar e sair correndo é coisa de moleque. Haddad afirmou que segue negociando com representantes no Congresso. Eu tenho discutido com o Congresso Nacional. Estou 100% disponível para visitar os presidentes e líderes das bancadas na hora que precisarem. Em reunião conjunta das comissões de Finanças e Tributação de Fiscalização e Controle, Nicolas e Carlos Jordi, essas duas pessoas aí ilibadas, criticaram o governo e as medidas propostas pela Fazenda, mas se retiraram da audiência antes de ouvir as explicações do ministro. Ao retomar a palavra, Haddad disse que os deputados fugiram do debate, mas que era uma molecagem. Eu venho aqui com o espírito público, com dado oficial para fazer o debate. Esse tipo de atitude de quem quer falar na rede e corre quando o debate vai acontecer é um pouco de molecagem e não é bom para a democracia. Já que eles não estão aqui, quem sabe vocês não mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi para que eles aprendam um pouco de contas públicas brasileiras. No meio da sua fala, Haddad foi interrompido pelo capitão Alberto, que reclamou do termo molecagem e gerou burburinho na sessão. Haddad retrucou que os deputados deveriam ter compromisso com a verdade. Tem o ministro de Estado respondendo elegantemente as perguntas, o desrespeito é dele, desrespeito é mentir, desrespeito é fugir sem ouvir a verdade. Logo depois, Jordi voltou à sessão e chamou Haddad de moleque. Ó a escalada. Moleque é você, ministro. Por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você por ter feito o maior déficit fiscal da história. Logo depois do superávit do governo Bolsonaro, que passou por uma pandemia, o governo Lula é pior do que uma pandemia. Não venha aqui cantar de galo na Câmara, porque o senhor é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento, moleque é você. Eu quero falar só uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu tô com a economista Maria da Conceição Tavares. Pobre não come PIB, tá, gente? Mas o que o Haddad está entregando em termos de crescimento de PIB de dados macroeconômicos é muito melhor do que qualquer governo Bolsonaro, tá? Não me venham falar que é igual ao Paulo Guedes. Que é uma ofensa aos números e à realidade. O Brasil tem muitos problemas e ainda favorece os mais ricos? Sim, eu tô de acordo. Agora, entrar nessa de chancelar Carlos Jordi, Nicolas Ferreira, vocês estão viajando na maionese. E assim, vocês não precisam acreditar em mim. Olhem o vídeo. Olhem o vídeo. Se a gente perder a eleição para esses caras, a gente vai entregar a economia pro caos.
e aí é só vocês assistirem e tirarem suas conclusões. Vamos lá, não precisa gostar do Haddad, não precisa ser fã do PT, é só entender que o Nicolas e o Jordi é o fundo do poço. Organizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Foi delicado, ele falou um pouco. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. É uma coisa que ninguém 30 fala. bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, Que o governo Lula que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador,
Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo. Do quadro dele está na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barbeiragem por causa de fake news de Pix, com patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar vendendo patrimônio público para pagar dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, só para corrigir, você sabe que a nossa... Não, como assim? Eu tenho ainda 2 minutos. Peraí, que aqui na Casa dos Deputados, nós temos várias comissões... Aí começa a confusão. Alô, ô deputado, por favor, é porque... Mas Vossa Excelência não pode interromper o ministro. Aí vira a escolinha do professor Raimundo, entendeu, Lúcio? Iniciamos o debate, foi dito que um não interfere e não pode impedir o outro. Então, eu pediria aos deputados que escutassem, e nós temos aqui a ordem. Então, vamos ao ministro, por favor. Peço aos deputados não interromper. Tá bom, mas o respeito é Vossa Excelência respeitar a fala do ministro. Com a palavra o ministro, por favor. Por favor. Com a palavra o ministro, depois Vossa Excelência rebate posteriormente. Pois não, ministro? Não está ligando aqui. Pronto. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim é muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele e a maturidade dele para ouvir a resposta. E aí não ficou nisso, Lúcio. Foi bem. Eu vou adiantar um pouco. Não, essa parte final ele foi bem pra caramba. Aí eu vou chegar no final. O Rogério Corrêa tentou intervir. O Jordi voltou. E aí virou essa zona aqui. Que deixasse o deputado Bilinski usar a palavra. Outra ordem do seu plenário. Entrou o Paulo Bilinski no meio. Está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Marcelar. Já está. Não adianta. O senhor está se apequenando. Pois não. Deputado Bilinski, com a palavra, deputado Bilinski. O senhor Imagina um estadista como Bilinski. O senhor presidente, 3 minutos. é o mínimo. É direito de resposta, presidente. Apareceu o Nicolas Ferrando. Deputado... É o mínimo. Eu vou passar para o próximo líder a falar. Não vai passar porque eu dou a palavra e estou escrito. Por que o Nicolas não pôde falar? Porque ele deu uma questão de ordem e não apresentou o artigo que deveria embasar a questão de ordem. Aí alguém deu um Google na questão de ordem e viu que ele tinha inventado o artigo. Que beleza, hein? Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta. Não vai ser no É só ver no corte, tá, gente? O Lindbergh fala que ele inventou. Deputado Bilinski, você quer falar a palavra? Ou vocês têm 3 O senhor vai liberar o... Olha, desse jeito,
Desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou ter aí que dispensar o ministro. É tudo que Vossa Excelência quer. Eu não posso escutar. É o que Vossa Excelência quer. Aqui. Se o senhor Eu não encerrar, nós vamos... Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado. Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 minutos. a palavra. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles querem ganhar no grito. Olha, vamos lá, deputado. Aí mais um pouquinho pra frente. Não têm argumentos, querem ganhar no grito. Se Vossas Excelências Feliciano, Nicolas. permitirem a reunião continuar, é o deputado agora, Rauli, que está com a palavra. Mas se Vossas Excelências não permitem, eu vou ser obrigado a encerrar. Eu acho que é o que queriam, né? Dá uma questão de ordem. Não, ele já dei. Aí o pessoal dando sugestão no meio da mesa. Se tu não der a questão de ordem, vai vir precedente para outras comissões, cara. Não, deixa eu... Questão de ordem, cara. Já dei questão de ordem. Não vou deixar de falar, não. Vai fazer 1 minuto, Eu cara. já dei. A Carol de Tony pede a palavra. Retirar. Eu fui presidente da CCJ. Eu vou encerrar. Se eles ficarem... Eu já dei a questão de ordem, eu respondi. Se eles continuarem... Já dei a questão de ordem para ele. É o retrato do Congresso. Já dei a questão de ordem para ele, que era retirar o termo. Já retirei. A gente paga o salário Agora, ou desses eles caras. calam a boca, não vou continuar. Para outra, não. Ou eles sossegam, o Medeiros, fala o Medeiros, não vou dar 1 minuto. Não, eu vou dar pro eu posso voltar pro Bilinski falar. Vou voltar pro Bilinski. Não, eu volto pro Bilinski. Questão de ordem eu não vou dar mais, já resolvi. Na gritaria eu não vou fazer. Por favor, vamos lá. Não vou dar, já dei para ele a palavra. Olha, deputado, nós podemos voltar à reunião se não houver baderna aqui na reunião. Eu passo... Medeiros, Vossa Excelência, fique sossegado, ou eu vou pedir para retirar a Vossa Excelência daqui. Não tem condições. O próximo orador inscrito é o deputado Bilinski. Vossa Excelência tem 3 minutos. Se não quiser falar, eu vou passar para o próximo, Raul. 3 minutos. Bem, como não tem jeito, eles não querem fazer. Calma. Já estou calmo. O ministro está aqui para responder. Tem que encerrar. Tem líder querendo falar ainda, calma. Não tem líder querendo falar. Eu sou uma das líderes que quero falar. Olha, a deputada Carol de Tony diz que quer falar. Vários querem falar. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro, pela atitude desses deputados que vieram aqui para fazer baderna. É ou não é molecagem? Nossa, é vergonhoso. Essa é a discussão econômica com a extrema-direita, tá, gente? Enquanto a gente tá aqui na esquerda, não pode privatizar, a gente tem que ter uma política maior, consciência social. Os caras estão debatendo se o Bilinski vai falar ou não. O nosso corte já está bem longo aqui, Pedro, mas eu não posso deixar de registrar que quando o ministro estava saindo, o pastor ali, eu esqueci o nome dele, nem quero lembrar também, o próprio Nicolas, aquela turminha ali começou a bater na mesa e gritar fujão como se fosse uma classe de 5ª série. E é mais ou menos essa visão que eu tenho dessas pessoas, que eles estão lá só para isso. Eles não estão para resolver nada, eles estão só para tumultuar mesmo. Porque quando o Nicolas Ferreira e Jordi trazem esses dados totalmente enviesados, porque, gente, vamos lembrar o ICMS, tá? ICMS foi com objetivo eleitoreiro, foi perto da eleição. O ICMS, que é um imposto estadual, ou seja, só o governador tem poder sobre esse imposto. O Bolsonaro conseguiu convencer principalmente os governadores da base dele, os apoiadores dele, a zerar ICMS, que é um absurdo, porque é um tributo estadual que ia faltar dinheiro. Se o Lula não paga esse dinheiro, ia faltar dinheiro para os estados, para o mínimo dos estados. Tá? ICMS é dinheiro dos estados. O Bolsonaro conseguiu fazer a patotinha dele com os governadores apoiadores
conseguiu zerar, aí os outros governadores que não eram apoiadores se viram pressionados. Por quê? Porque ia baixar o preço de gasolina, de combustível, nesses estados, e nos deles não. Então foram praticamente coagidos a ter que baixar também, sendo que é um imposto extremamente necessário, que zerar é um absurdo. Ficou esse déficit. Aí depois teve também a questão dos precatórios. Isso ficou muito claro. Se alguém não sabia, é um absurdo. E aí eles vêm trazer esse dado ridículo. Outro ponto também, Pedro, que eu vou pontuar aqui e tentar ser muito breve, é que depois o Jordi foi lá, abriu a palavra para ele de novo e ele criticou o Haddad dizendo que como que uma pessoa que tem 2 meses só de economia, só fez um cursinho de 2 meses, pode estar aí. Os caras se alimentam de fake news e acreditam piamente nessas coisas ou só usa para atacar mesmo, né? Porque olha só, vou colocar na tela aqui pra gente, rapidamente. Fake news total, né? Então, se você ouvir alguém falando isso, é totalmente fake news. O ministro Haddad, inclusive, tem mestrado na área, tá? Vou até descer aqui rapidinho, só para falar rapidamente desse lápis. Bom, o Haddad tem formação na área de economia, é pós-graduado em filosofia. Se tem alguma pessoa que é qualificada academicamente para fazer a discussão em economia e nas ciências sociais, é o ministro Haddad. Uhum. E ele tem uma coisa também na questão econômica, que é o seguinte: o Paulo Guedes, ele vem do setor privado e vem de bancos privados grandes. O Paulo Guedes tem uma questão de conflito de interesse. Ele fundou o Pactual, que depois virou o PTG Pactual. O Haddad não tem isso. Sabe qual é a formação de Carlos Jordi? É hotelaria e turismo. A do Nicolas a gente nem vai entrar, né? A do Nicolas a gente nem vai entrar, né? Ele trabalhou ali na parte orçamentária de São Gonçalo, o que ele deve achar que para ele isso é o suficiente para ele debater com um ministro que é formado em economia. Mas não é. Tá? Não é. Carlos Jordi não é nada qualificado para fazer esse debate. Foi lá só para causar. Ele e o Nicolas falaram e saíram de lá. Cara, sério, que vergonha, né? A gente olha esse tipo de imagem, que vergonha. Fica lá então, debate, ouve e retruca. Ué, né? Não se prestou a isso? Mas não, é só para fazer corte para colocar nas redes sociais deles, tá? É ridículo, é ridículo. Me deixa muito indignado porque eles estão ganhando muito para isso, tá? Estão ganhando muito para isso. A gente paga. Desabafei. Pedro, algum ponto a mais? Não, é isso mesmo. Ficamos por aqui. Passamos da depressão a frente ficar puto. Daqui a pouco a gente fica alegre de novo. Feliz